Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você faz para não errar as questões fáceis e sobretudo as médias da prova de Ciências Humanas do Enem. Nesse vídeo aqui você vai ver como essas questões não só são muito valorizadas pela teoria de resposta ao item, a TRI, mas sobretudo você vai ver também que existe um método, uma técnica capaz de fazer com que você acerte todas essas questões. Mas antes de eu começar a te explicar isso, deixa eu fazer a propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece de também deixar o seu like aí para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, como vocês sabem, o Enem está chegando, a gente está aí a pouco menos de um mês da prova e vários de vocês têm me perguntado lá no meu Instagram, no @prof.rasfael, como é que vocês fazem para melhorar os seus acertos. Eu tenho trazido aqui no YouTube vários conteúdos, tanto nas minhas lives do Premonição de Humanas, como aqui mesmo no canal, sobre como é que você faz para pelo menos garantir um resultado que não seja pífio, ou seja, como é que você faz para acertar as questões mais fáceis e as questões médias da prova de humanas. Com essas questões você conseguiria ir por volta, dependendo de qual Enem a gente está falando, de alguma coisa entre 34 e 36 acertos. E acertar as questões fáceis e médias não só eleva os seus acertos, mas, sobretudo, também acaba aumentando a sua nota, por conta da teoria de resposta ao item. As questões fáceis e médias normalmente são as mais valorizadas, e por isso mesmo você deve acertá-las. Vários de vocês reclamam, e reclamam muito com razão, do TRI de Humanas, falando: nossa, o TRI de Humanas me prejudicou muito, né? Nesse Enem ou no Enem passado. Isso acontece sobretudo porque você não tem um método de realização de questões, justamente para acertar essas questões idiotas, né? Que você vai ver nesse vídeo que justamente são idiotas, mesmo as de patamar médio da prova de Ciências Humanas do Enem. Então, sem mais delongas, agora que eu te expliquei qual que é a importância, né, de você acertar as questões fáceis e médias da prova, vem comigo que eu vou te mostrar como é que isso funciona. Vem para dentro do meu PC aqui rapidinho. Bom, estamos aqui dentro do meu glorioso computador com uma questão do Enem aberta, tá? Isso aqui é uma questão do material do meu curso, Plano do Gabarito, onde eu estou ensinando, né, nessa reta final, todos os padrões de questões fáceis e médias e como é que você faz para, de fato, conseguir, né, responder essas questões com maior eficácia e com mais aproveitamento. Lá eu ensino várias derivações da técnica que eu vou ensinar aqui para vocês e, lógico, em todos os diferentes cenários da prova de Ciências Humanas. Aqui eu estou pegando uma questão com um documento histórico, mas lá no plano a gente trabalha tudo, né? A gente trabalha questão com texto acadêmico, que é a maior parte dessas questões, imagem, gráfico, tabela, chart, enfim, todos os cenários, são dezenas de cenários aí, e a gente vai trabalhar esses cenários com vocês na nossa operação de reta final. Se você quiser se matricular, as matrículas estão abertas e a gente está com a nossa operação de reta final rodando assim, com vários alunos, inclusive vou pedir para o meu editor botar na tela aqui, mandando vários relatos de vários acertos, beleza? Bom, mas aqui agora sobre o tema do vídeo, basicamente, o que você vai ter que fazer para acertar questões fáceis e médias na prova de Humanas do Enem. Se você já é um inscrito recorrente do canal, sabe o que eu sempre falo aqui. A resposta de Humanas, ela sempre é validada pelo texto. E nas questões fáceis e médias, sobretudo nas mais fáceis, o nível de exigência de conteúdo ele é muito pequeno. Ou como no caso dessa questão aqui, que é uma questão média, que teve 40% de acertos no Enem de 2018, ela é uma questão que não tem nenhum nível de exigência de conteúdo. Na prática, tudo que o Enem vai te exigir é vocabulário, então uma leitura atenta ao texto já vai te ajudar bastante a acertar essa questão. Mas óbvio, eu não te tirei do silêncio da tua navegação no YouTube para dizer que você tem que ler o texto atentamente. Aqui eu vou te mostrar como é que você faz para, de fato, validar essas opções, a partir de um mecanismo que a gente chama de teste do texto, beleza? Questão com dois textos, eu falo lá no plano e eu vou falar aqui, já falei em algum vídeo aqui do canal com certeza, a gente costuma começar sempre pelo comando, para saber se a questão está pedindo um ponto em comum ou um ponto divergente. Aqui vamos ver o que ela está pedindo. Considerando as décadas de 50 e 60 no Brasil, os trechos dos programas do PSD e da UNN convergiam na defesa, bom, aqui obviamente convergência, ele está querendo saber, obviamente, aquilo que eles tinham de igual. Agora você só precisa ler os dois textos para entender o que eles estão falando aqui, tá? Perceba que eu já fiz aqui um grifo, que é o que você precisa fazer na hora da prova. Nos seus simulados esse mês, você precisa treinar
a leitura ativa, ou seja, reconhecer quais partes dentro de um texto são as mais importantes, beleza? Isso é muito importante, isso é fundamental, porque nas questões imbecisas, fáceis e médias, a resposta está sempre no texto. E o grande risco da prova de humanas de Enem não é que essas questões sejam difíceis, porque depois que você faz essa questão, quando você erra, você consegue validar ela. O risco é que você não consiga, por cansaço, falta de atenção, ou ainda por falta de vocabulário, o risco é que você não consiga, de fato, entender qual que é o ponto central do texto, e você não consiga grifar essas passagens, ou ainda validar a resposta correta, que é o que eu vou te ensinar no final desse vídeo. Vamos lá. Programa do Partido Social Democrático, PSD. É indispensável manter o clima propício à entrada de capitais estrangeiros. A manutenção desse clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas, visando reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos. Então, basicamente, texto simples, simplérrimo, inclusive. Esse programa do PSD, do Partido Social Democrata, quer manter os capitais estrangeiros, né, propícios à entrada deles. Então esse programa diz o seguinte, ele quer manter, né, o clima favorável para que entre dinheiro de fora no Brasil, beleza? E aí, obviamente, ele quer tentar manter esse clima, né, e para isso você tem que adotar algumas leis que regulam o investimento e as rendas desse capital, tá? E a ideia é manter a maior parte desse dinheiro no país, né? Pedir que ele vá para fora. Vamos ver o texto 2. Apelar para o capital estrangeiro. Então, também está falando aí que é necessário você apelar para o capital estrangeiro, para o dinheiro de fora. Então, a gente aqui já achou o ponto convergente, ou seja, o ponto convergente, o ponto igual, o ponto parecido, é que ambos, logicamente, né, ambos os textos, eles querem apelar para o capital estrangeiro, beleza? Nesse sentido, né, você continuaria lendo o texto da prova de humanas do Enem, não preciso mais, né, porque poderia ter um outro ponto convergente. Seria difícil, porque são dois textos muito pequenininhos, né? Cara, é uma frase, cara. O primeiro texto são duas frases, o segundo texto é uma frase. Mas eu sempre recomendo que você leia até o final, para que você não seja enganado, né, por uma impressão passageira do texto, tá? Mas vamos supor aqui que eu li para adiantar o nosso vídeo, né? E aí, bom, vamos aqui. Agora, a gente vai ter que ver qual opção melhor descreve essa convergência de ideias. Então, a gente tem que procurar aquela que melhor corresponde a apelar ao capital estrangeiro. E aqui tem um movimento que eu falo pouco aqui no canal e falo muito lá no plano do gabarito, que a gente chama de teste do texto. É uma coisa que talvez você faça inconscientemente, só que quando você não nomeia essa coisa que você faz, né? Quando você só faz ela inconscientemente, às vezes você deixa de fazê-la. E você não percebe que é exatamente nesse momento em que você erra essas questões, esse tipo de questão fácil e média. Nesse momento você vai ter que submeter as 5 alternativas que aqui estão presentes a uma pergunta que é muito simples e que é capaz de fazer com que você responda todas as questões fáceis e médias da prova. Rafael, isso funciona para as questões difíceis? A resposta é não. Mas funciona para as fáceis e médias e, bom, as fáceis e médias já vão te render aí, né? Se você tiver vocabulário suficiente, capacidade interpretativa suficiente e você tiver aí, cara, um mínimo de atenção, de conseguir fazer esses exercícios, eles já vão te render quase 35 acertos, o que é um excelente resultado em humanas, com uma ótima coerência pedagógica. E é o que acontece, vamos lá. Letra A. Autonomia de atuação das multinacionais? Cara, eles convergem nesse sentido? Não. Porque se você tivesse lido o texto 2 até o final, você veria que ele até fala, né, que é necessário dar autonomia para essas empresas multinacionais. Só que no texto 1 ele fala que essas empresas têm que ser disciplinadas, né? Elas têm que estar submissas a leis. Então não é esse o ponto que eles concordam. Letra B. Descentralização da cobrança tributária? Também não, porque no texto 1 ele fala, ó, tem que cobrar imposto dessa galera, tem que manter os lucros aqui no país. E no texto 2 ele tá falando o seguinte, mano, tem que ter liberdade. Não cobra muito imposto não, permite que esses juros saiam do Brasil, tá? Letra C, flexibilização das reservas cambiais. Aqui em nenhum momento, presta atenção, em nenhum momento o texto fala sobre isso. Essa questão teve 40% de acertos e uma das opções que foi muito marcada foi essa letra C. Para que você não caia nesse tipo de opção, você tem que fazer uma pergunta para o texto que é muito simples, mas e quase óbvia, mas que muita gente não consegue fazer, né? E acho que só essa pergunta vai valer o teu like aí nesse vídeo, que é, o texto fala sobre flexibilizar as reservas de dinheiro, né? As reservas cambiais, o cofre do país, e a resposta para isso é
Não, o texto não fala sobre isso. E essa é a grande questão. A resposta na prova de humanas, como eu falei no início do vídeo, ela é validada pelo texto. Então, se ela é validada pelo texto, você tem que ficar igual um idiota nessas questões, né, que você vai ver que são mais interpretativas, perguntando para a alternativa se ela é validada pelo texto. Ah, Rafael, mas eu não vou acertar 40 questões. Dane-se, falta um mês para o Enem. Talvez você não acerte 40 questões, mas talvez você acerte 35, vai de 20 para 35. Talvez você acerte 40 questões porque você está errando questões fáceis, porque você já tem o conteúdo. Então, assim, essa é uma técnica válida para você fazer nas 45 questões, tá? Letra D, liberdade de remessa de ganhos. Repare, um deles, que é o texto 2, diz que realmente você tem que... as empresas estrangeiras têm que ter liberdade para mandar os seus juros para o exterior, né? É liberdade para saída de juros, está escrito ali no final. Mas o texto 1 não, o texto 1 diz que esse dinheiro tem que ficar no país. Só sobra a letra E, e você vai ver que perguntando ao texto, ela quase que brilha para você, né? Que fala de captação de recursos do exterior, ou seja, obviamente você tem aqui a entrada de capitais estrangeiros, aqui apelar para o capital estrangeiro. Isso aqui é quase que um sinônimo, né, da captação de recursos do exterior. Por isso o gabarito aqui é a letra E. Você pode fazer isso com as questões fáceis e médias da prova e você vai ver que em torno de 34, 35 questões a gente consegue de fato realizar esse movimento. Então o que eu quero que você faça na hora da prova de humanas é exatamente isso. Você pergunte em cada uma das opções se ela corresponde ao que você entendeu do texto base. Beleza? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como é que você faz para acertar as questões fáceis e médias da prova de humanas do Enem. É claro que esse vídeo ele é introdutório, você precisa aplicar ele em diferentes cenários. Então, isso aqui é uma questão com 2 textos, documento histórico, mas você tem com texto acadêmico, com imagem, com chart, com gráfico. Você precisa aprender a ler esses textos base. E fica aqui o convite mais uma vez. Se você quiser de fato conhecer e aprender como é que você faz para ler esses textos base, você consegue fazer isso lá no Plano do Gabarito em 2 semanas. Eu te convido a conhecer a página, tá no primeiro link aqui da descrição. E cara, você não vai se arrepender para entrar na tropa, que já tem mais de 2.300 alunos que já chegaram aí a resultados fascinantes e muito bons em ciências humanas. E se você continua com dificuldade em ciências humanas, eu vou deixar uma playlist aqui do lado com mais de 80 vídeos com técnicas de resolução para a prova de humanas. Dá uma olhada aí que você não vai se arrepender, tem muito conteúdo bom. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.